Genética de populações, como prometido. Estou aqui para revisarmos juntos o Teorema de Heisenberg. Eu sou a professora Michele do Carmo e vou te ensinar a resolver 3 tipos de questões que envolvem uma matemática super simples. Eu tenho certeza que você vai aprender. Vem comigo. Em uma população hipotética em equilíbrio de Heisenberg, um gene possui 2 alelos. Sabendo-se que a frequência do alelo recessivo é 0,4, calcule o percentual esperado de indivíduos heterozigotos nesta população. Eu deixei 2 itens grifados, porque esses 2 itens vai o tempo todo nos chamar a atenção para quando nós formos realizar o cálculo. Primeiro, ele nos deu a frequência do alelo recessivo, que é 0,4. Antes de eu começar a calcular, eu quero lembrar para você que para o Heisenberg, ele não usa o alelo azão e o alelo azinho, nem o bezão, o bezinho, nem o czão e o czinho. Ele usa uma outra letra para representar o alelo, que no caso, o dominante seria o pezinho. Então, lá no Mendel, ele usava o azão para o alelo dominante. Aqui no teorema, nós vamos usar o pezinho. E para o alelo recessivo, o Mendel usava o azinho, nós vamos usar aqui o quezinho. Logo, ele já nos deu a frequência alelítica recessiva, que é 0,4. Aqui nós vamos fazer somente as substituições das variáveis, tá? E aí nós vamos proceder. Pzinho mais, onde tiver o Qzinho, você coloca o valor que é 0,4, o restante você repete, vai ficar igual a 1. Fazendo o cálculo, Pzinho é igual a 1 menos 0,4, onde o Pzinho vai ser 0,6. Então, nós podemos proceder com o restante da resolução. Eu trouxe o teorema de 2 formas aí para você poder perceber quem é quem. Então, tá aqui o alelo dominante, que seria o azão ao quadrado, mais 2 vezes o alelo azão azinho, mais o azinho ao quadrado é igual a 1. Que no teorema nós vamos usar assim, ó. No lugar do A ao quadrado, você vai usar o Pzinho ao quadrado, mas no lugar do heterozigoto, você vai usar o Pzinho Qzinho, mas no lugar do alelo, do par de alelos recessivos, você vai usar o Qzinho ao quadrado igual a 1. Então, vamos fazer a substituição? Eu quero que você lembre lá no comando da nossa questão, o item grifado em azul, ou é verde essa cor? Bem, enfim, ele quer o cálculo percentual esperado entre indivíduos heterozigotos. Nós vamos encontrar todo mundo aqui para você ver o cálculo completo, mas vamos enfatizar que o que ele quer aqui é o de heterozigotos. Fazendo as substituições, nós teremos o pezinho ao quadrado, que equivale a 0,6, você vai elevar ao quadrado, mais 2 vezes o heterozigoto, que seria onde está o pezinho, você coloca o 0,6, e onde está o quezinho, você coloca o 0,4, mais o quezinho ao quadrado, que equivale ao recessivo, que no caso é 0,4, você eleva ele ao quadrado também. E aí, procedendo o cálculo, nós teremos 0,6 ao quadrado vai dar 0,36. Por quê? Porque o 0,6 vezes 0,6 é 0,36. Ah, professora, eu não sei fazer cálculo de multiplicação com número decimal, a conta fica muito grande. É só você pensar na seguinte forma de fazer, ó. Repete o 0 e faz 6,6, que vai dar 36. Pronto, tá bom? Depois, você tem o do heterozigoto, ó. 2 vezes 0,6. Então, pensa assim, ó. 2 vezes 6 vai dar 12. 12 vezes 4 vai dar 48. É só repetir o zero, vai ficar 0,48, tá bom? E aí, por último, o recessivo, que vai ficar 0,4 vezes 4 vai dar 16 e está aqui o valor 0,16. Portanto, nós finalizamos a conta e o que ele quer é em percentual. Então, vamos transformar esses números decimais em valores percentuais, multiplicando cada um por 100. Vai ficar assim, o 0,36 vezes 100 vai dar 36%. Então, esse é o homozigoto dominante, tá bom? Que é o pezinho. Depois vem o heterozigoto, que é o pezinho Qzinho, cujo 0,48 também vai ser multiplicado por 100 e vai dar 48%, que era o que ele queria ali pra gente, tá? Que a gente determinasse.
E por último, o alelo recessivo, que no caso é o Qzinho ao quadrado. Vai ficar assim, ó, 0,16 vezes 100 vai dar 16%, tá finalizado nossa conta. Então você entendeu? Se não entendeu, dá uma pausa no vídeo, volta, assiste de novo. Se mesmo assim ficar complicado, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar. Calma, não vai embora ainda não, que ainda tem duas questões. Fica até o final do vídeo para você aprender a resolver as questões, porque cada uma é diferente da outra, tá bom? E agora vamos para a nossa segunda questão, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Considere uma população de 200 camundongos. Atenção para esse valor 200 que você não pode esquecer dele no final. Você vai ter que fazer alguma coisa com esse valor aí, tá bom? Considere uma população de 200 camundongos que foi criada em laboratório e se encontra em equilíbrio de Hardenberg. A pelagem desses camundongos é determinada por dois genes, o Bzão e o Bzinho. O gene Bzão é dominante, determina a pelagem marrom. O gene Bzinho é recessivo e determina a população de pelagens branca. A frequência de indivíduos com genótipo recessivo, Bzinho é de 16%. Nessa população, sabe-se ainda que Pzinho representa a frequência do gene Bzão e Qzinho a frequência do gene Bzinho. Pronto, ele já te ajudou dizendo quem é quem no teorema, tá? Em relação a essa população de camundongos, olha aí novamente chamando a atenção, determine os valores de Pzinho e Qzinho, também o número de indivíduos heterozigotos. Veja bem que agora ele não quer valores em percentuais, ele quer o número de indivíduos heterozigotos considerando a população total, que é de 200 camundongos. Mas vamos por parte. Primeiro, nós temos o valor dos alelos recessivos, que é 16%, ou seja, quem é esse? É o Qzinho ao quadrado. Esse 16%, você vai fazer uma transformaçãozinha nele para a gente poder trabalhar com o valor. Você vai pegar e lembrar lá do quarto ano, quando você estudou porcentagem. A porcentagem significa que você vai dividir por 100, tá bom? Então, pega o 16 e divide por 100, vai dar 0,16. E aí, mais uma vez, está preocupado? Não fica não. Presta atenção aí, ó. Você só vai repetir aí o zero, colocar a vírgula e o número 16. Por quê? Porque você só tem 2 zeros no 100, então só vai ter 2 casas decimais. Falou? Então, continuando, esse 0,16 ainda não dá para trabalhar com ele lá na frequência alelítica. Nós vamos tirar a raiz quadrada desse número decimal. E aí você está pensando assim, meu Deus, está ficando mais difícil. Não tá, não. E aí você que já começou a ficar nervoso, pode parar, porque é muito simples para tirar a raiz quadrada de número decimal. Você vai transformar isso numa fração, tá bom? E aí, quando você olha 0,16, você está vendo 16 centésimos. Isso quer dizer que você vai colocar assim, ó, raiz quadrada de 16 sobre 100. Então, você tira ele do decimal, tá bom? Você coloca 16 sobre 100, tá? E aí, você vai proceder a raiz normalmente. Raiz quadrada de 16. E aí, você se pergunta, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e vai dar 16? É o 4, porque 4 vezes 4 dá 16. A mesma coisa você vai fazer com 100. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo e vai dar 100? Então, vai ser 10, porque 10 vezes 10 vai dar 100. E depois, você vai dividir o 4 numerador pelo denominador, que é o 10, vai dar 0,4. Tudo bem até aqui? Pronto, agora eu já encontrei o Qzinho, tá? Agora ficou fácil, né? Para quem já pegou a manha aí, já sabe que o Pzinho vai ser isso, 0,6. Então vamos lá para a gente proceder? Ó, fazendo a frequência alelítica, Pzinho mais Qzinho igual a 1, fazendo as substituições, nós vamos ter Pzinho é igual a 1 menos o 0,4, que vai dar o 0,6. Tudo bem até aqui? Agora vamos continuar com o teorema, que é fazer o cálculo para determinar o número de indivíduos heterozigotos. Portanto, eu vou precisar aplicar só naquela parte dos heterozigotos que corresponde o teorema, tá bom?
E aí nós temos P ao quadrado mais 2 vezes Pzinho, Qzinho, mais o Qzinho ao quadrado é igual a 1. E aí, assim, para o nosso cálculo não ficar muito prolongado, eu te aconselho a ir direto no heterozigoto. Você não precisa calcular o Pzinho ao quadrado, nem o Qzinho ao quadrado, por quê? Porque ele não pediu isso no problema. Então, a gente vai lá só para o heterozigoto. Ó, não se perde não, tá? Não pisca não, que aí a gente tá finalizando, ó. Fazendo só o 2 vezes Pzinho, Qzinho, que é o heterozigoto. Aí nós vamos fazer as substituições, tá? 2 vezes 0,6, que é o Pzinho, vezes o 0,4, que é o Qzinho. Logo, nós teremos 2 vezes 0,6 vai dar 0,12. Vezes 0,4 vai dar 0,48. Isso quer dizer que esse é o valor encontrado de alelos com o heterozigoto, para o heterozigoto, tá? Mas a gente vai ter que tirar esse 0,48, que corresponde a 48% da população, dos 200, que é o total de camundongos aqui em cima, ó, bem aqui. Então, eu não posso só simplesmente parar aqui. Eu tenho que dizer quantos indivíduos dos 200 são heterozigotos. E aí é bem fácil. Você vai pegar o 0,48 e vai multiplicar por 200. Vai dar igual a 96 camundongos. Acabamos. Facinho, né? Diga lá se não é facinho, gente. Se ainda ficou confuso, coloca aqui nos comentários que eu tento explicar de uma outra forma, tento buscar uma outra maneira de explicar. Tá bom? Bora para a próxima? A terceira questão é da PUC de São Paulo. Vamos lá. Em humanos, o alelo dominante Dzão determina o RH positivo, enquanto o alelo recessivo é responsável pelo RH negativo. Suponha que em determinada população que se encontra em equilíbrio de Hardenberg, a frequência do alelo Dzinho seja 0,3. Nesse caso, considerando que a população seja composta por 10.000 indivíduos, o número de pessoas com RH positivo será. E aí você só está pensando lá no cálculo de probabilidade do Mendel. Não tem nada a ver com o cálculo do teorema em questão, tá bom? A única coisa que a gente vai usar aqui é os conceitos, são as explicações de dominância e excessividade sobre o RH positivo e o RH negativo. E aí eu vou te lembrar que para ser RH negativo, ele tem que ser Dzinho. Nesse caso aqui do teorema, tá? Porque lá no Mendel a gente aprendeu Rzinho, né? Pronto. E aí, o dominante, que seria o RH positivo, vai ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Logo, para nós encontrarmos o número de pessoas com RH positivo no final, a gente tem que pegar o Pzinho ao quadrado mais 2 vezes o Pzinho Qzinho. Ficou confuso? Então, bora para o cálculo. Nós temos o Dzão, que vai ser representado pelo Pzinho no teorema, e o Dzinho, que vai ser representado pelo Qzinho. Não se perde não, tá? Bora lá. A frequência alelítica, facinha, você não precisa tirar raiz, você não precisa tirar percentual, nada disso. É só pegar o 0,3 e colocar lá no lugar do Qzinho, tá? Ó, e aí você vai ter P mais o Qzinho, que é 0,3, é igual a 1. Onde o Pzinho é igual a 1 menos 0,3 é igual a... Isso mesmo, 0,7. Molezinha, eu tenho certeza que nesse terceiro problema você já está ficando craque. Bora aplicar o teorema? Só lembrando aí, tá? Coloquei novamente a fórmula, mas a gente vai logo para o cálculo. Vamos calcular só o Pzinho ao quadrado, mais 2 vezes o Pzinho Qzinho? Não precisa o resto, porque não é isso que ele quer. Ele não quer o de recessivos. Ele quer quem é o RH positivo. Então, nós vamos calcular só o Pzinho ao quadrado mais 2 vezes o Pzinho Qzinho. Falou? Então, nós teremos 0,7 ao quadrado, que vai dar 0,7 vezes 7, dá 49, portanto, 0,49. E os heterozigotos, 2 vezes 0,7 vezes 0,3 vai dar 0,42. Somando os dois, tá? Porque a gente precisa saber os RHs positivos no total. Vai dar 0,91. E aí, o que você vai fazer com esse valor? Igual que você fez na anterior, tá bom? Você vai pegar 0,91, multiplicar por 10.000, que vai dar 9.100 indivíduos com o RH positivo.
Facinho, né, gente? Eu espero realmente que você tenha conseguido entender. Se não conseguiu entender, dá uma pausa, volta o vídeo, assiste de novo, coloca aqui nos comentários a utilidade do vídeo para você, tá bom? Então, o vídeo foi útil para você? Eu espero que sim. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, segue o canal se você ainda não é seguidor e a gente se encontra na próxima. Até lá!